Toda vez que o Lula falava em participações em debates públicos, em entrevistas, que queria colocar o pobre no orçamento para poder combater a pobreza, combater a fome, muita gente dizia que esse discurso estava maçante e repetitivo. Talvez para algumas pessoas que não sintam fome, que não tenham conhecimento do que é a pobreza, com exceção das pessoas que eles contratam para humilhar dentro das empresas que eles são proprietários, esse discurso se conecta muito com a realidade do povo brasileiro, o povo de verdade. Não aqueles que ficam defendendo uma falsa vida na internet, mostrando que basta você se esforçar por 14 horas se escravizando para um chefe que você vai superar a pobreza. Por conta disso, o presidente Lula tinha um planejamento ali na cabeça dele para poder reduzir a pobreza no Brasil, reduzir a fome, e em maio chegou a dizer, inclusive, que queria ainda em 2023 tirar cerca de 20 milhões de famílias da pobreza. E eu tenho uma notícia excelente para dar para vocês, que foi pouco repercutida aí na grande mídia, mas o objetivo já foi alcançado e dobrado. Mais de 40 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza apenas por reorganização de um único projeto social até o momento. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que está aparecendo aqui na tela para vocês, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre o pobre dentro do orçamento do governo. Quando a gente costuma dizer que o Estado não tem de dar lucro, e muita gente distorce isso, mas que esse lucro deve ser convertido ou revertido em ações e bem-estar social para a população, muita gente diz que o pensamento da esquerda socialista é destruir com a sociedade, enquanto na verdade não. A gente quer o combate à desigualdade, a gente quer uma sociedade mais justa e quer sim que a classe trabalhadora tenha lugar de protagonismo e não meramente de lugar de exploração por parte do capital, que é quem, de certo modo, ainda dá as cartas no jogo da economia e da política no mundo inteiro. Recentemente, o presidente Lula deu uma entrevista, para ser bem específico, em maio, no estado de Minas, onde ele disse ali em eventos públicos que queria, ainda agora em 2023, ter cerca de 20 milhões de pobres a menos no Brasil. Lembrem vocês que o Brasil estava passando por um problema terrível durante a gestão do Jair Messias Bolsonaro, mais de 116 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, mais de 33 milhões de brasileiros passando fome. Quando você soma ali insegurança alimentar com passar fome, que é praticamente a mesma coisa, porque se uma pessoa não sabe se vai ter as 3 refeições no dia para comer, ela tá passando fome de certo modo também, já que a quantidade de alimento que ela vai estar ingerindo normalmente será abaixo da necessidade que ela teria. Ela sabe que vai ter o café da manhã, mas que não vai ter o almoço, sabe que vai ter o almoço, mas que não vai ter o jantar e nem o café da manhã, e por aí vai. Então a gente tinha ali cerca de 150 milhões de brasileiros, dos 200 milhões aproximadamente que a gente tem, ou seja, 75% praticamente da população do Brasil, ou mais de 70%, né, para ficar um valor mais próximo aí do valor real, passando por algum tipo de dificuldade para comer, ou não tendo nada, ou tendo muito pouco, quase nada. E aí só com a organização do programa Bolsa Família, já agora no mês de julho foi divulgado que 18 milhões de famílias deixaram a linha da pobreza e cerca de 43 milhões de brasileiros deixaram a linha da pobreza. O governo está se mobilizando inclusive para poder lançar programas no futuro para combater o problema da fome. Eu vou trazer para vocês esses detalhes aqui, mas eu quero trazer um trecho dessa matéria publicada lá na Folha, no estado de Minas, assinada aqui pelo Fábio Zanin, da Folha Press. Lula quer 20 milhões a menos de pobres até o final do ano. Os números de redução do número de pobres deverão ser explorados por Lula para aumentar a pressão pela redução da taxa de juros. A gente tem visto ali que tem tido essa quebra de braço entre Lula e o Campos Neto, né, o chefe ali responsável pelo Banco Central, e que lamentavelmente tem ignorado as melhoras econômicas do Brasil e tem mantido os juros elevados ali para basicamente ajudar ou para beneficiar quem vive de rentismo no país e que não quer realmente investir na atividade econômica brasileira. O governo Luiz Inácio Lula da Silva espera anunciar no segundo semestre um número simbólico de redução de miséria no país. Pelos cálculos
cálculos do Ministério do Desenvolvimento Social, será possível retirar 8,5 milhões de famílias dessa situação nos próximos meses, ou algo em torno de 20 milhões de pessoas, abre aspas, inclusive para o que disse o ministro Wellington Dias. Isso já é o resultado da retomada do Bolsa Família e dos novos benefícios previstos no programa, diz o ministro. E aí essa matéria aqui foi publicada no dia 28 de maio. Agora saiu o material no dia 12, inclusive tá aqui no site do governo também, tá? Dia 12, inclusive isso aqui, ó, ele botou aqui 18,5 milhões de pessoas, na verdade é 18,5 milhões de famílias. São 43 milhões de pessoas que tiveram ali a mudança econômica graças ao Bolsa Família, que inclusive as pessoas conseguem ter carne, frango, salsicha, pagar a conta de água e luz, porque muitas pessoas que recebiam em média ali R$600 do auxílio que o Bolsonaro se gabava tanto, tem famílias hoje recebendo acima de R$1.300 ou até R$1.300 em alguns casos, para poder sustentar a sua família, tá bom? E olha o que diz aqui o material publicado no site do Partido dos Trabalhadores, eu vou sair daqui para chegar também no site do próprio governo federal. Lula retira 43 milhões da pobreza e intensifica a luta para erradicar a fome. Com o programa Bolsa Família, o governo federal combate pioras nos índices da fome e insegurança alimentar nos últimos anos para retirar novamente o Brasil do mapa da fome. E aqui tem algumas ações que o governo pretende tomar até o final do ano, entre eles lançar ali o Plano Brasil Sem Fome, que organiza-se basicamente em 3 eixos. O primeiro, acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania, segurança alimentar e nutricional, alimentação saudável da produção ao consumo, mobilização para o combate à fome e as metas do Brasil Sem Fome e seus eixos. Tirar o Brasil do mapa da fome até 2030, reduzir a extrema pobreza a 2,5% e a pobreza com inclusão socioeconômica, reduzir a insegurança alimentar e nutricional. Quando a gente vem para outros dados aqui também que traz essa questão dos 43 milhões de brasileiros, a gente já vê aqui que saíram da linha da pobreza, a gente já vê que a taxa também de segurança alimentar, segundo a FAO, caiu. Você tinha ali cerca de 116, 118 milhões de pessoas convivendo ali com insegurança alimentar. Nos primeiros 6 meses do governo Lula, isso já caiu ali praticamente pela metade. E tudo isso porque se incluiu o pobre no orçamento. E sabe onde é que está a grande ironia disso aqui? Pessoas preconceituosas que vivem em algumas regiões do Brasil costumam dizer ali que os nordestinos vivem de auxílio, vivem de Bolsa Família. Inclusive o próprio governador de Minas Gerais falou recentemente. E quando você pega aqui os 5 estados onde mais se teve ali saídas de pessoas da linha da pobreza, por conta do programa Bolsa Família, entre os 5 estados que mais se tiveram pessoas que saíram desse status ali da pobreza, você tem ali 3 da região sudeste e apenas 2 da região nordeste. Do nordeste, Bahia e Pernambuco, e do sudeste, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Inclusive, Zema, o seu estado aí, né, você que é o cara espertão, né, que investe muito na economia do seu estado, ajuda a combater a pobreza, seu estado foi um dos 5 estados ali que mais teve pessoas que saíram da linha da pobreza por conta do programa Bolsa Família, reorganizado pelo governo do presidente Lula. E aí eu quero trazer os dados oficiais aqui do governo federal, publicado aqui no site do governo, eu vou deixar todas essas fontes para que vocês possam acessar aqui. Por quê? Porque antes a renda per capita por residência era aproximadamente de R$218. E você tinha ali aproximadamente, né, um número de mais de 116 milhões de brasileiros com insegurança alimentar e mais de 33 passando fome. E agora, por conta do reajuste que foi feito ali no Bolsa Família, o resultado é que a renda média hoje, o ticket médio dos beneficiários pelo Bolsa Família é de R$705. E tem um relato aqui para mim que é bem importante da Amanda de Souza, que reflete um pouco do que a elite brasileira não consegue entender, a importância de programas sociais na vida de uma pessoa que às vezes não tem nem o que comer, não tem onde dormir. Olha como é que a vida da Amanda de Souza mudou, com um pequeno detalhe que mudou a estrutura ali do Bolsa Família, dando ali agora para a pessoa R$600 de auxílio, mais R$150 para crianças de até 6 anos. A casa de Amanda de Souza e de seus 8 filhos em Garibaldi é um exemplo disso. A dieta da família mudou bastante nos últimos meses. Carne,
frango, salsichão passaram a integrar com frequência um cardápio que durante um bom tempo era dominado por frutas, arroz, feijão, macarrão e polenta. As contas de água e luz da casa no bairro Bela Vista 2, em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, estão em dia, assim como uma fatura que andava pendurada no mercadinho da vizinhança. A camisa para os meninos desfilarem no 7 de setembro da escola está comprada e o tênis novo de um dos garotos acaba de sair da caixa. Com a mudança do Bolsa Família, o benefício mensal que ela tem direito saltou de 600 para 1.300 reais. Existem, né, outras estruturas ali também que estão sendo colocadas em prática no Bolsa Família que eu preciso trazer aqui para vocês. Lembre vocês que o governo Lula reestruturou o Bolsa Família. E como é que ficou agora? Cada família recebe no mínimo 600 reais. O benefício da primeira infância de 0 a 6 anos é de R$ 150 reais para cada criança. O benefício variável familiar é de R$ 50 reais para cada gestante, criança e adolescente entre 7 e 18 anos. As famílias beneficiárias devem cumprir compromissos nas áreas da saúde e educação para reforçar o acesso aos direitos sociais básicos. Ou seja, a criança tem que estar vacinada e frequentando a escola. Coisas básicas. Criança ou adolescente, né? Acompanhamento do pré-natal, no caso das gestantes, acompanhamento do calendário vacinal, no caso das crianças e adolescentes que precisam tomar vacina, acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos, para crianças de 4 a 5 anos, a frequência escolar mínima é de 60% e 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos e completos que não tenham concluído a educação básica. Ao matricular a criança na escola e ao vaciná-lo no posto de saúde, é preciso informar que a família é beneficiária do programa Bolsa Família e a regra de proteção que garante que ao menos que mesmo conseguindo um emprego, e melhorando a renda, a família possa permanecer no programa por até 2 anos, desde que cada integrante receba o equivalente a meio salário mínimo. Ou seja, você pega uma família aí, por exemplo, de 3 pessoas e você pega ali os R$ 1.300 e divide por 3, se mesmo que todos trabalhem ali e somado o valor e dividido por 3 não chegar, por exemplo, a R$ 660 reais por pessoa, ela continuará fazendo parte do programa por 2 anos pelo menos. Se o valor ultrapassar, aí a gente vai ter essas discussões. Por que é importante a gente discutir isso? Porque muita gente acha que porque se fala em relação à Bolsa Família, em auxílio de combate à pobreza, desigualdade social, se criou um mito de que no Nordeste ninguém trabalha, as pessoas vivem de Bolsa Família. Como inclusive o senhor governador do Rio Grande do Mato Grosso, de Minas Gerais, o senhor Romeu Zema, trouxe recentemente, e algumas outras figuras chucras aí, que não sabem nem ler o que é um mapa demográfico, um mapa geográfico, e quer discutir a questão de ter mais ou menos indivíduos recebendo o Bolsa Família. Eu recebi o Bolsa Família quando eu era mais jovem, que na verdade ainda chamava Bolsa Escola, depois virou Bolsa Família. E por conta do Bolsa Família, por exemplo, é que às vezes eu conseguia comprar um lápis para ir para a escola, comprar um lanche para ir para a escola. Isso ainda lá no início dos anos 2000, quando eu ainda era adolescente. Então, só quem consegue entender a importância de você ter um programa e um projeto social que impacta de verdade a realidade das pessoas é que consegue compreender a importância de incentivar políticas públicas. Diferente do que parte de uma elite chucra acha que isso é dar esmola pro povo, na verdade não, isso é dar um mínimo de dignidade. É isso que os projetos sociais, ou melhor, os programas sociais buscam fazer. Mas comenta aqui embaixo o que é que você acha disso, qual a expectativa de vocês aí para o futuro. Compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscreva no nosso canal, deixa like, me siga também nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.